Em nome do JPP, para primeiro pedir esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente. Ouvido as intervenções que me antecederam, devo dizer que esta conta da região, por parte do CDS principalmente, já merece um voto de louvor. Penso que deve dar a entrada aí mais cedo ou mais tarde, portanto, porque de tão perfeita que ela é. Mas esta conta da região, devo lembrar que só no último trimestre é que o CDS entrou no jogo, digamos assim. Entrou após a eleição e após a formação, a constituição da coligação. Porque antes o entendimento era outro. E devo dizer que nós temos também o entendimento de que esta conta da região, só em gratificações, representação, suplemento e prémios, abonos variáveis, eventuais ajudas de custo, outros abonos, etc., ascenderam aos 81 milhões de euros. O que significa, Sr. Vice-Presidente, que há aqui uma despesa que, se nós compararmos que um quarto da população da região, na altura, em 2019, tinha carências económicas, se pensarmos que os apoios atribuídos pelo Instituto da Segurança Social da Madeira às IPSS foram de 24,1 milhões de euros. Se pensarmos que temos uma Secretaria dos Assuntos Sociais com um orçamento de despesa de 53 milhões de euros. Temos um orçamento da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas em despesa de 62 milhões de euros. E temos ajudas de custo, apoios, bônus, numerários, gratificações, suplementos, etc., 81,1 milhões de euros. E isto, se não somarmos horas extraordinárias com grande peso na saúde, porque aí ascenderia aos 93 milhões de euros. Portanto, claro que isto é uma opção governativa. Isto é fruto daquilo que o Governo optou, decisões governativas. E, nesta altura, ainda não haviam as famosas nomeações, que, entretanto, foram surgindo, porque aí sim, aí então, os valores certamente seriam outros. Por isso, Sr. Vice-Presidente, não acha que a população merece uma explicação sobre estas opções governativas relativamente ao seu Governo? Não acha que as pessoas vão entender que, no âmbito de apoios sociais, temos 24,1 milhões de euros a serem transferidos para a IPSS e gasta-se 81 milhões de euros em estes abonos numerários e outros apoios eventuais, ajudas de custo, gratificações, etc. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves. Presidente do Governo, para reformular a questão, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente. Isso é o que se chama uma resposta inteligente, mas que não responde às minhas questões. Porque Vossa Excelência tentou virar o bico ao prego, mas eu acho que em certas situações alguns pregos já não têm bico, por isso. Senhor Vice-Presidente, relativamente aos apoios às instituições sem fins lucrativos e uma abrangência na ordem das 300 entidades que foram abrangidas em 2019, 11 dessas maiores beneficiárias das instituições, o que representa um valor na ordem dos 51,8% do total da despesa, devo dizer que temos, em terceiro lugar, o Clube Desportivo Nacional com 2,5 milhões de euros. Temos, em quinto lugar, um Clube de Sport Marítimo de 2,2 milhões de euros. Ou seja, nos 11 maiores beneficiários temos os dois grandes clubes. Só faltou aqui a União e penso que os responsáveis da União não devem ficar lá muito satisfeitos. Portanto, isto é uma opção governativa, quando se compararmos depois, Senhor Vice-Presidente, vamos lá ver qual foi o valor que foi atribuído ao Plano de Recuperação de Cirurgias, para que se faça a comparação. Nos apoios às sociedades privadas, e já que o Sr. Vice-Presidente falava na questão das escolas e do apoio aos professores, devo dizer que estabelecimentos de ensino, em especial, porque nestes apoios às sociedades privadas, principalmente foram apoiados estabelecimentos cujas valências são infantário, creche, jardim de infância, principais beneficiários
que o valor ascendeu aos 11,5 milhões de euros. O que significa que estes apoios, por curiosidade, também coincidem com esta política de fusão de escolas e encerramento. E o curioso é que grande parte do que tem acontecido em termos de fusão de escolas e encerramento tem acontecido com valências de creche, jardim de infância. A minha questão é, o Governo Regional está a promover a abertura de creches, jardins de infância privados e o encerramento dos públicos e, por isso, reforça o apoio, porque a verdade é que houve um reforço na ordem dos 21,4% em 2019, relativamente aos apoios a estes estabelecimentos de ensino. Portanto, e agora vou ver se o Sr. Vice-Presidente consegue fazer a pergunta. Será que a política do Governo é encerrar estabelecimentos públicos, estabelecimentos de ensino públicos com valências, infantário, creche ou jardim de infância, para que surjam os privados e aí o Governo injetar dinheiro nesses mesmos privados? É essas opções políticas do Governo, porque o que tem acontecido ultimamente é isso. Tem-se encerrado estabelecimentos de ensino infantários, creches, jardins de infância, públicos, e outros têm entrado em fusão com as escolas de primeiro ciclo. E depois, em termos de condições de instalações, são pouco dignas, para não dizer que deixam muito a desejar, e penso que o Sr. Vice-Presidente também sabe disso. Portanto, a minha questão é, se a aposta do Governo, a política do Governo na matéria de estabelecimentos de ensino e educação é encerrar o público para abrir privados. Muito obrigado. Partido Social-Democrata do JPP. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Paulo Alves para um pedido de esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente. Vossa Excelência acabou de afirmar há pouco que Pedro Calado não concedia avalos a entidades privadas. No entanto, em 2019 só foi concedido um aval pela Região Autónoma da Madeira ao CELF, Centro de Estudos, Línguas e Informação do Funchal, logo privado. Aval para garantir a operação de crédito junto do novo banco, aval na ordem dos 340 mil euros. Sr. Vice-Presidente, um aval concedido a uma instituição privada que já estava em cumprimento das suas responsabilidades financeiras, nomeadamente de rendas, desde 2010. E que o próprio Tribunal de Contas, numa auditoria em 2016, já vinha alertando para o facto de a cláusula 34ª do contrato de concessão, que impõe o pagamento ao concedente a título de renda de um montante anual de 200 mil euros proposto pela concessionária a pagar em prestações mensais no valor de 16.667 euros, só foi cumprida relativamente aos últimos 4 meses de 2010. Ou seja, muita dívida havia para pagar, que em 2020 ascendeu ao valor de 2,2 milhões de euros. O que significa que foi concedido um aval a uma instituição que estava em dívida para com o Governo e que até estava em litígio com o próprio Governo Regional. Portanto, uma explicação que deverá ser dada relativamente a esta matéria. Mas ainda gostava de colocar outra questão, Sr. Vice-Presidente, que diz respeito à repartição dos apoios às sociedades públicas. GESBA, Empresa de Gestão do Setor da Banana, apoio de 2,5 milhões de euros. Uma transferência que, segundo o relatório do Tribunal de Contas, diz respeito à finalidade era proceder à liquidação parcial da dívida, resultante de um acordo assinado em 2008 entre o Governo, a Cooperativa de Produtores de Banana da Madeira e a Cooperativa Agrícola de Produtores de Fruta da Madeira, no âmbito da reestruturação do setor da banana, que acabou com o surgimento da GESBA. No entanto, Sr. Vice-Presidente, dados curiosos. Em 2014, a GESBA entregou aos sócios, logo ao Governo Regional, dividendos na ordem dos 8,5 milhões de euros. O que significa que os produtores de banana estão a subsidiar o Governo, porque eles não receberam nada. Sr. Vice-Presidente, em 2014, o Governo Regional pagou à GESBA 6 milhões de euros para pagar parte da dívida. Ou seja, neste mesmo ano, ficou a dever à GESBA 2,5 milhões de euros, mais 273 mil euros de juros. Agora, em 2019, e só em 2019, veio o Governo Regional pagar 2,5 milhões de euros de dívida. E a minha questão é, a dívida está saldada, há ainda valores a pagar à GESBA, porquê só em 2019 e para quando
uma atualização dos valores da banana para ser mais justo aos agricultores e aos produtores de banana, que já anseiam por isto há anos. E há anos que se vem prometendo uma atualização desse mesmo valor e que não tem vindo a ser atualizado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves.